tua presença, vamos provar da sua glória e bondade. Graça e paz, boa noite. Graça e paz para aqueles que estão em casa também. Boa noite para vocês que estão nos assistindo online. Vamos fazer a abertura do culto agora. Eu vou ler um Salmo 91 que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse salmo, amém, gente? Esse salmo, ele falou bastante comigo essa semana, né? De que quando a gente está debaixo da cobertura do Senhor, né, nós estamos protegidos, né? O Senhor, Ele nos guarda, nos livra. Né? Nós estamos em meio a uma pandemia onde somente o Senhor pode nos dar segurança. Né? Nossa segurança não pode vir do homem, somente do Senhor. Né? Aquele que habita embaixo de suas asas está seguro, está protegido. O Senhor nos livra. Né? Ele livra a nossa casa, a nossa família, Ele protege a nossa família. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos, ó Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuidou da nossa casa, cuidou da nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana que passou e por essa que está se iniciando, ó Pai. Que o Senhor, Deus, venha abençoar cada um daqueles que está na sua casa, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, sobre cada lar, cada família, Deus. Pai, que a tua proteção, Senhor, alcance aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, nas ruas, que a tua proteção alcance, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, que o Senhor traga cura, que o Senhor cuide de cada família, Senhor, que está com seu ente querido, doente, ó Pai, que o Senhor cuide daqueles, ó Deus, que cuida de cada vida, Pai, nos hospitais, dos médicos, dos enfermeiros, ó Pai, dos auxiliares de limpeza, de todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, em meio a essa pandemia, Senhor, que o Senhor cuide e proteja cada um deles, ó Pai, proteja a sua casa, a sua família, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que este culto nessa noite venha falar a cada coração, Pai. Que o Senhor traga, Senhor, uma palavra para aquele que está necessitado, ó Pai, em nome de Jesus. Fala, Senhor, nossos corações. Abre o nosso ouvido, o nosso entendimento, ó Pai. Tira todo impedimento, ó Pai. Todo o mal que venha sobre cada família, Pai. Pai, eu te louvo e te exalto, Pai. Porque o Senhor, Deus, é o Deus que pode todas as coisas. Somente em Ti, Senhor, nós confiaremos, ó Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor, e entregamos esse culto essa noite, a nossa vida como um culto ao Senhor, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Agora tem uns recadinhos do coração para vocês. Amém? Como nós estamos fazendo as coisas online, ainda nós estamos tomando todos os cuidados, temos o culto presencial com os cuidados e temos o culto online. Então, você que pode entrar no nosso site, acessar nossas redes
né, o YouTube, no Facebook, no Instagram, dá o seu like lá, né, dá o seu joinha, né. As nossas células também ainda está sendo online. Por enquanto ainda está sendo online. Se você quer participar de uma célula, você pode entrar no site também. Você pode falar com alguém que quiser participar de uma célula, né? Se você quer participar, você que tem crianças, né? Nós temos o culto Kids com a tia Mônica, que é a responsável. Então é uma coisa muito boa para as crianças, né, se comunicam, as crianças, né, têm um conhecimento da palavra, aprende da palavra, né, aprende mais de Deus, que é importante para nossas crianças. E tem também oração. Nós temos oração na quarta-feira e nós temos também uma equipe de intercessão todos os dias, né? Das 10h30 às 11h nós fazemos intercessão. Então, se você quer um pedido de oração, você também pode entrar no site, pode nos procurar, né, e falar algum pedido que você tenha, e nós vamos interceder pela sua vida, pela sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos celebrar nessa noite e declarar o quão bom esse Deus é para nossas vidas. Vamos declarar que Ele é bom. Vamos declarar que Ele é bom. Cantarei porque Tu és bom. Dançarei porque Tu és bom. Gritarei porque Tu és bom. Tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque Tu és bom. Dançarei porque Tu és bom. Gritarei porque Tu és bom. Tu és bom pra mim, pra mim. Em alta voz direi, a todos vou contar Tua bondade, eu sei, não pode acabar. O Teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o Teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, Tu és bom. Com meu coração
na tribulação, eu me lembrarei. Tu és bom, tu és bom. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, Irmãos, uma nova era está chegando sobre nossas vidas, e nesse ano onde nós sofremos sobre uma pandemia, hoje nós celebramos o Ano Novo do Senhor. O Ano Novo judaico está se iniciando agora. E mais algumas semanas nós entraremos em céu de tabernáculos. E nós poderemos colher os nossos frutos que nós passamos semeando todo esse ano. Então vamos celebrar essa noite, porque o Senhor é bom. Ele nos trouxe até aqui e Ele nos levará a uma terra de colheita abundante. Vamos declarar que Ele é bom e vamos celebrar nessa noite que Ele é bom. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei, Tu és bom pra mim, oh, 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 oh. Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque. Celebrem na presença do Senhor. E celebrem na presença do Senhor. Creia que o Senhor está conosco. Creia que o nome de Jesus é mais poderoso que qualquer coisa. Creia que o nome de Jesus pode nos dar a vida plena. Que nessa noite nós possamos declarar que a nossa fome, a nossa sede está nas fontes de água vida que só Ele pode nos dar. Vez após vez Tu és fiel, de geração em geração, declaramos que Tu és
há fome e sede nesse lugar pra te encontrar. Nos envolva e transforme, vem, faz de nós tua morada. Há fome e sede nesse lugar pra te encontrar. Nos envolva, transforme, vem, faz de nós tua morada. Faz de nós tua morada. Vez após vez tu és fiel, de geração em geração, declaramos que tu és Jesus, e não há outro igual a ti. Dia após dia és leal, tua bondade não tem fim. Reconhecemos quem tu és, Jesus, tu és real aqui. Há fome e sede nesse lugar pra te encontrar. Nos envolva, transforme, faz de nós tua morada. Há fome e sede nesse lugar pra te encontrar. Nos envolva, transforme, vem, faz de nós tua morada. Faz de nós tua morada. Eu só quero estar onde tu estás. Tua presença é o meu prazer, Jesus. A tua graça me transforma de dentro para fora. Vem, faz o teu querer. Eu só quero estar onde tu estás. Tua presença é meu prazer, Jesus. Tua graça me transforma de dentro para fora. Vem e faz o teu querer. E faz o teu querer. E faz o teu querer. Onde Jesus está, cadeias são quebradas. Onde Jesus está, realidades mudam. Onde Jesus está, cadeias são quebradas. Onde Jesus está, onde Jesus está, cadeias são quebradas. Onde Jesus está. E nessa noite, convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para que cadeias sejam quebradas na sua vida. Nessa noite, convide Ele para entrar. Não espere apenas que Ele bata na sua porta, mas convide Ele para entrar na sua vida.
Convide Ele para entrar nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua família. Convide Ele para estar contigo, porque é com Ele, é através dEle que tudo se fará de novo. É através dEle que tudo poderá ser refeito em nossas vidas. Então nesse momento, declara com a sua boca que onde Jesus está é onde você estará. Jesus está, cadeias são quebradas, onde Jesus está. Onde Jesus está, cadeias são quebradas, onde Jesus está. Onde Jesus está, cadeias são quebradas, onde Jesus está. Onde Jesus está, cadeias são quebradas, onde Jesus está, realidades mudam, onde Jesus está, os olhos são abertos, onde Jesus está. Onde Jesus está, cadeias são quebradas, onde Jesus está. Deseja estar nesse ambiente onde Jesus Cristo está. Jesus está, cadeias são quebradas, onde Jesus está. Eu só quero estar onde tu estás, tua presença é meu prazer, Jesus, a tua graça me transforma, de dentro para fora, vem e faz o teu querer. Eu só quero estar onde tu estás, tua presença é meu prazer, Jesus, a tua graça me transforma, de dentro para fora, vem e faz o teu querer. E mantenha-se presença, mantenha esse estado de presença, aonde você deseja estar, no lugar onde Jesus está, porque é nesse lugar que as realidades mudam, é nesse lugar que as mentes são transformadas, é nesse lugar que as visões são abertas. Assim como Paulo, que perseguia cristãos, ele tinha uma missão. Até ele achava que ali ele estava glorificando a Deus quando ele matava as pessoas que falavam sobre Jesus Cristo. Mas quando ele estava a caminho de alguns cristãos, uma cegueira bateu sobre ele. E quando as escamas sobre os seus olhos caíram através da intercessão de uma pessoa, a realidade inteira dele mudou. E nessa noite nós viemos aqui clamar para que o Senhor venha fazer esse milagre sobre nossas vidas. Caminhamos até aqui com a presença do Senhor, clamando que nós estamos aqui pelo Senhor. Mas tem muitas coisas que nos precisam ser reveladas para que a nossa realidade realmente mude e nós vamos, e dessa maneira nós possamos clamar a Deus em nome de Jesus Cristo, que Ele mudou nossas vidas e através dEle tudo se faz real. Há muitas coisas que estão encobertas. Eu creio que a palavra de hoje nos trará cura sobre essas dores que estão contaminando nossas vidas. Eu sei que há muitas coisas que serão transformadas através da palavra de Deus.
Nesse momento, coloque sua mão no seu coração, porque a palavra diz que de tudo que nós devemos guardar é o nosso coração. Então começa a orar para que somente a verdade do Senhor entre no seu coração, e para que essa verdade possa fazer milagre novamente nesse coração. Sei que não estou só. O meu Senhor nunca falhou. Se nele eu esperar, vitória Ele meu Senhor nunca falhou. A promessa que Ele tem para a sua vida nunca vai mudar, irmãos. A sua promessa sempre será fiel, será fiel. Estou em suas mãos, sei que não falhará, pois nunca falhou. A noite não vai durar, a palavra sempre será. Meu coração de novo cantará. Jesus é tudo pra mim, me sustenta até o fim. Meu coração cantará ao Senhor. A sua promessa sempre será fiel, será fiel. Estou em suas mãos, sei que não falhará, pois nunca falhou. A sua promessa sempre será fiel, será fiel. Estou em suas mãos, sei que não falhará, pois nunca falhou. Confiamos, Deus, que o Senhor falar esse milagre outra vez, Deus. Confiamos que o Senhor estará conosco, de novo, de novo, de novo conosco, Pai. Senhor Deus, a sua palavra nos diz que o Consolador viria para nos ajudar, nos consolar e nos fazer companhia em todos os momentos, e que através dele a sua justiça, a sua verdade seriam reveladas em nossas vidas, Pai. Deus, cuida para que nossos olhos estejam somente no teu altar e na tua cruz, Pai.
Entregue esta noite, meus irmãos, o seu coração, Pai, na cruz de Cristo, para que a sua dor hoje seja cessada. Entregue hoje a sua ansiedade, as suas perturbações que há na sua vida, e deixe que a tranquilidade de Deus possa permanecer e infiltrar em seu coração. Em todos os nossos anos de vida nós já podemos ver vários milagres de Deus, e eu creio que neste mês, nesta semana, nesta noite, o Senhor moverá mais uma vez as montanhas que estão sobre nossas vidas, e vamos declarar que nós já vimos esses milagres. Já vi, meu Deus, mover montanha, e creio que moverá outra vez. Abriu caminho em meio às águas, e creio sim, e abrirá outra vez. Já vi, meu Deus, mover montanha, e creio sim, que moverá outra vez. Abriu caminho em meio às águas, e creio sim, que abrirá outra vez. Abrirá outra vez. Eu sei que nós não podemos chegar perto dos outros, mas você pode estender a sua mão e declarar para o seu colega que está aí do seu lado: creio sim que abrirá outra vez sobre a sua vida. Então, vira para essa pessoa do seu lado. Talvez ela esteja passando por uma situação difícil, talvez ela esteja passando por uma dificuldade, talvez ela esteja desesperada, mas hoje profetize, hoje use a sua boca, que você verá sobre a vida dessa pessoa o milagre acontecer. Já vi, meu Deus, mover montanha, e creio que moverá outra vez. Abriu caminho em meio às águas, e creio sim, que moverá outra vez. Amém, glória a Deus. Boa noite para aqueles que acabaram de chegar. Graça e paz. Agora eu vou falar sobre a oferta. Amém? Vou falar lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11. Tá fraco, o pessoal não... O pessoal não está celebrando a palavra, velho. É? Mas glória a Deus. Eu vou ler. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos,
os guardados e cumpridos, o Senhor teu Deus te dará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação e as tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Eu estava procurando um capítulo na palavra do Senhor, algo que viesse falar ao meu coração sobre a oferta. E Deus me falou principalmente do versículo 13, né, que quando ele fala que abençoará o fruto do teu ventre. Né? Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós cumprimos aquilo que o Senhor nos manda, né? Quando nós somos obedientes à sua palavra, a nossa bênção não fica só para nós, mas a promessa do Senhor aqui também, o fruto do nosso ventre, os nossos filhos, a nossa geração também, eles vão ser abençoados, né? A nossa fidelidade alcança os nossos filhos, que a bênção do Senhor, ela passa de geração a geração. E o que me chamou a atenção nesse versículo foi que esses dias, né, como nós estamos fazendo a equipe de intercessão, e eu tinha feito um pedido, não só na hora da intercessão, mas também na hora de entregar a primícia, né? E eu tinha pedido, eu peço pelos meus filhos, né? E eu pedi pelo Rodrigo, pedi pelo Robson, e esses dias, o Rodrigo, né, em meio a essa crise que está o nosso país, nessa pandemia, o Rodrigo, ele recebeu uma das bênçãos que eu tinha pedido, que era de ele ter um aumento de salário. E essa semana ele alcançou essa bênção, né? E aumentou até um valor mais do que ele pediu, que ele queria, né? Porque ele tinha falado assim, vou falar com o meu chefe para ele me dar um aumento, né? Que ele resolveu agora, né, casar. Aí, e esse aumento veio justo na hora certa, né? E ele foi lá no escritório para falar, no mesmo dia, para falar com o chefe dele, mas só que o chefe dele chegou antes e falou com ele. Deu o aumento, é um valor maior do que ele estava esperando, que ele ia pedir, né? E glória a Deus, a gente vê o quanto Deus, ele é fiel, né? E a bênção para os nossos filhos, a gente não quer só financeira. A gente quer bênção que os nossos filhos também estejam nos caminhos do Senhor. Eu sei que cada pedido, né, cada coisa que nós pedimos pela nossa descendência, isso vai acontecer. Tudo no tempo do Senhor, tudo vai acontecer. Aqueles nossos filhos que estão desviados do caminho do Senhor, que saíram, eles também vão voltar. Porque nós temos a promessa do Senhor sobre a nossa vida, que vai alcançar a nossa descendência. Então, a nossa descendência vai ser abençoada, não só financeiramente, mas espiritualmente, em todas as áreas, né? Que a bênção do Senhor não é só para financeira, mas a bênção do Senhor, ela é espiritual, ela é para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Corpo, alma e espírito, né? A bênção do Senhor nos alcança. Então, a nossa fidelidade ao Senhor, né, vai nos trazer vários benefícios para as nossas vidas. Vem junto com promessa. Promessa do Senhor, quando nós cumprimos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ela vai nos alcançar. Tudo no seu tempo determinado. E o Senhor vai alcançar cada um, né? Eu creio que cada um daqueles que tem um filho desviado, um filho que saiu da presença do Senhor, da casa do Senhor, ele vai voltar para a casa do Senhor. Amém? Que a promessa do Senhor é para a nossa geração, é para cada um que está aqui, cada um que está em casa, né? Então vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena continuar na presença do Senhor em meio à dificuldade, em meio aos problemas, né? Porque eu vejo quando os meus filhos saíram da igreja, eu sei o quanto eu fiquei triste, mas eu sei que tudo tem um propósito do Senhor. Tudo tem um tempo do Senhor. E no seu tempo certo, no seu tempo
determinado, cada coisa vai se encaixar no seu lugar. Amém? Então, que você possa ofertar não só, né, por necessidade, mas também que a nossa oferta ela seja com alegria, né? A nossa oferta ela tem que vir no nosso coração, porque o Senhor ele não olha para o valor da nossa oferta. Ele não olha se você deu R$1 ou você deu R$10, que o R$10 é maior do que um. Não, mas aquilo que vem de dentro. Foi o que o Senhor fez com a viúva. Ele olhou para ela e viu ela vendo no meio daquele monte de gente dando valores altos, mas ele viu que aquela viúva, ela deu um valor pequeno aos olhos do homem, mas aos olhos do Senhor foi a maior oferta da vida dela. E a nossa oferta é exatamente isso. O Senhor olha aquilo que vende, a forma com que você oferta, não o valor que você oferta. Amém? Porque eu tenho até um outro testemunho que eu nunca dei aqui, né? Mas eu vou contar. Eu lembro que quando nós fomos comprar a arca para a igreja, para tabernáculo, aí nós íamos lá, foi a pastora Gil, o pastor Renato, e nós fomos comprar a arca, e aí eu já tinha antes visto o tamanho da arca lá na MCB, né? Eu falei para a pastora Gil que se eu vi aquela arca, aquele tamanho era ideal. E eu fiz uma promessa para o Senhor naquele dia, que se eu encontrasse uma arca naquele tamanho, mas que estivesse dentro do meu valor que eu pudesse pagar, eu iria ofertar a arca, né? Nós íamos comprar parcelado, mas o Senhor foi tão bom que só tinha aquela arca ainda na loja, né, pastora? Só tinha ela e dentro do valor que eu pedi. E eu pude ofertar, e naquele dia eu também nem pedi nada em troca ao Senhor. Apenas ofertei com todo o meu coração. Mas aí depois nós fomos nos mudar. Eu já tinha falado para o Senhor a casa que eu queria, da forma que eu queria uma casa assim, assim. Tinha detalhado ao Senhor. E quando meu marido foi mudar, ele falou assim, não, eu quero uma casa que tenha só 2 quartos, assim. Eu falei, não, a minha casa, eu já tinha falado para o Senhor. E no dia que nós fomos procurar a casa, aí o pastor Renato que indicou uma casa que ele tinha visto. E quando eu cheguei lá, nós entramos na casa, a casa era do jeito que eu tinha pedido, e um pouco mais, né? Porque o Senhor, ele não dá só do jeito que você quer, ele dá mais. O Senhor é transbordante, né? Ele transborda. Ele dá em abundância. Porque ele é o dono do ouro e da prata, né? E quando nós chegamos lá, que eu vi a casa, aí eu fiquei na minha, eu falei, essa é a casa do meu sonho. Meu marido pensou um pouquinho e falou, não, vamos alugar essa casa. E glória a Deus, nós alugamos a casa. E glória a Deus, foi do jeito que eu queria. Amém? Então, nós possamos ficar de pé. Vamos orar. Levanta sua oferta com a mão esquerda. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por poder estar aqui na tua casa, Senhor. Poder, Senhor, nesse momento, estar ofertando a ti, Pai. Que o Senhor receba cada oferta, Pai, como aroma suave às tuas narinas. Que o Senhor receba o dízimo, a primícia, a oferta, Pai. Tudo aquilo, ó Deus, a cada um que tirou o tempo, Senhor, para te ofertar. Que o Senhor, Deus, abençoe a sua casa, a sua família, Deus. Que o Senhor alcance cada um da sua descendência, Pai. Eu te louvo, Senhor, te exalto e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vitorioso és, da tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos.
2. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Boa noite. Quem está aqui presencial com a gente. Quem está online também, seja bem-vindo, se conectar neste momento maravilhoso com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos um minutinho. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, nós entramos na Tua presença neste lugar. Entregamos uma adoração. Aqui declaramos com os nossos lábios louvores. Entregamos com atitudes de aroma suave, generosidade nas Tuas mãos, com as nossas ofertas. E ó Senhor, que nesta palavra o Senhor venha falar com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo venha trazer ao mais íntimo da nossa alma, o mais íntimo, Pai amado, trazendo restauração, trazendo cura, para que a gente possa viver a plena verdade, a vida plena que a Tua palavra preparou para cada um de nós, que Jesus veio trazer. Então que essa realidade seja na nossa vida, de dentro para fora, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos continuar aqui ministrando, falando a respeito de vida plena. Aí, só abaixa um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Se você que está acompanhando, está anotando, né? Nós começamos esse mês de setembro com o intuito até mesmo voltado que acontece todos os anos, falando sobre Setembro Amarelo, que fala referente a chamar a atenção ao suicídio. E o pastor Renato, quando ele compartilhou essa ideia de compartilhar esse tema, nós viemos com o assunto, com o tema Vida Plena. Há 2 semanas atrás, quando a gente iniciou essa série, nós comentamos e falamos a respeito da realidade de viver uma vida plena, uma real felicidade com o Senhor. Mas para isso, nós precisamos desconstruir alguns mitos, né? Então, durante esse processo, na semana passada, o pastor também repetiu, reforçou. A gente precisa compreender se aquilo que é a base da nossa vida, que é a base da nossa vivência, dos nossos comportamentos, se são mitos ou se são crenças verdadeiras que provêm do alto, que provêm da palavra de Deus. E o que acontece? Os mitos, eles nos fazem muitas vezes a tomar atitudes e posições que nos levam em contramão da vontade de Deus, porque Deus planejou para cada um de nós viver essa vida plena. Jesus deixou claro em João 10, ele diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele está dizendo ali que o ladrão é aquele que vem para roubar, matar e destruir as ovelhas do seu pastoreio. Mas ele diz: eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante. E quando a gente começa a olhar para a vida plena e vida abundante, nós temos a tendência a olhar para fora, né? Eu, durante muitos anos na minha vida, conhecendo a Cristo, quando eu falava de vida plena, eu começava a pensar nos bens que eu poderia ter. Começava a pensar que minha vida seria uma maravilha se eu tivesse tudo aquilo que a minha alma desejava como material. Só que não é isso, não é esse plano que Deus tem. Não quer dizer que Deus não quer que a gente viva do melhor dessa terra. Ele quer, mas a vida plena fala de dentro para fora. É de trabalhar a nossa alma, o nosso entendimento. Por meio de Cristo somos libertos de todo cativo, de todo cativeiro. A salvação já foi entregue por meio dele. E dessa maneira, assim que nós buscamos a nossa salvação, nós precisamos buscar a restauração da nossa alma para viver a plenitude do Senhor nessa terra. E o que acontece? O pastor Renato falou sobre alguns mitos que muitas vezes impedem da gente viver essa vida plena. Na semana passada comentou sobre a ansiedade. Muitas vezes somos tomados pela ansiedade, e a ansiedade é um desejo desesperado de mudar o futuro, que nós não temos a condição de fazer isso, e queremos mudar esse futuro, e com isso muitas vezes nos frustramos, começamos a viver uma vida estressada, preocupada com o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus deixou claro: basta cada dia o seu mal, não andeis preocupados. Em Mateus 6,34 ele diz isso. Então a terra, né? O Jesus já deixou claro: a terra, há maldade na terra.
mas o Senhor é conosco e Ele quer que nós confiamos nele, para que Ele nos ajude a vencer todas as guerras, todos os conflitos, todos os problemas. E hoje nós vamos continuar falando sobre um mito, né? Falando sobre uma situação que muitas vezes somos roubados. Hoje nós vamos falar da verdade sobre a dor. Como lidar com a dor? Quando a gente começa a olhar para esse campo de dor, nós começamos a compreender o que seria dor. Às vezes a dor pode estar relacionada à perda de um ente querido, a dor pode estar relacionada à perda de um bem material, a dor pode estar relacionada até mesmo a uma preocupação que você tem com amanhã, a dor pode estar relacionada a um convívio que muitas vezes não está saindo do jeito que você planejou e sonhou, e essa dor, ela nos consome, e nós precisamos compreender sobre isso. E o que acontece? Esses mitos nos fazem sofrer. Se a gente não compreender a respeito da dor, nós vamos continuar sofrendo desnecessariamente, porque nós precisamos compreender a respeito disso. E Isaías 57, 18 e 19, a palavra diz assim: eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza. Então a palavra está dizendo que o Senhor vai guiar o seu povo, Ele vai nos guiar, e Ele vai também consolar os que choram de tristeza. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A palavra diz que o Senhor pode colocar, ao invés do choro, palavras de louvor. Não quer dizer que a gente não vai chorar, porque em alguns momentos da vida, principalmente no momento da perda, é necessário o choro. Então o que a gente precisa compreender? Que Jesus vai colocar em nossos lábios o louvor. E a todos ofereço a paz para que estão de perto e para os que estão longe, diz o Senhor, eu os curarei. Amém? Então aqui quando o profeta Isaías fala a respeito disso, fala que o Senhor quer transformar o nosso pranto, a nossa tristeza em alegria. Mas a gente precisa compreender, porque muitos de nós somos conscientes de dor. Se a gente liga a TV, principalmente agora por causa do coronavírus, existem remédios para tudo. Existe remédio para dor de cabeça, falando que você vai aliviar a sua dor. Existe remédio, você vê que hoje existe até uma briga, né, política, querendo definir quem é o dono da cura da dor do coronavírus. Mas na terra tem várias pessoas dando soluções para dores, mas essas são dores físicas. E o que acontece? Nós precisamos compreender que a dor faz parte da nossa vida. Uma das coisas que a gente precisa compreender é que nunca vamos experimentar uma dor na nossa vida que não seja necessário. Então, uma coisa que muitas vezes é um mito, é que a gente deve ignorar a dor, porque dessa maneira ela vai embora. Sabe, você está com aquela dor de cabeça, ignora, logo logo ela passa. Você sabe, você está com aquela dor, e aí você fala assim, não, sem problema, se você esquecer que ela está aí, ela passa. Isso é no físico, mas se a gente olhar no emocional, muitas vezes pessoas nos orientam a fazer isso. Olha, é melhor você fingir que nada aconteceu, que você vai ver, vai passar a dor. Vai passar a dor, logo logo passa. Não, o tempo melhora a dor. O tempo é a solução para a sua dor. Mas não é isso. Isso acaba sendo um mito, acaba sendo uma fábula, uma mentira. Porque a palavra de Deus, o Senhor utiliza do meio da dor para nos trazer cura, para nos trazer avanço, para nos levar a níveis mais altos com Ele. Em outras palavras, se eu bloquear a minha memória e eu fizer de conta que nunca aconteceu, ou se ignorar, então eu não terei nenhuma dor. Agora, por detrás disso,
há um outro mito que é mais fácil evitar os problemas do que encará-los. Então, a dor, ela está relacionada a um desconforto. Então, quando a gente começa a olhar para a dor está encarada até mesmo de encarar problemas. Sabe, quando você tem aquela necessidade de resolver um problema e você precisa conversar com o outro, você precisa chegar até o seu patrão, você precisa chegar até a sua esposa, você precisa chegar até o seu filho, até o seu irmão, até o seu vizinho, para falar algo que precisa ser mudado, mas você sente dor com aquilo. E muitas vezes nós somos levados a falar, não, é melhor não encarar, é melhor ficar quieto, porque isso passa. Mas essa é uma mentira, porque virou uma fábula, e isso não acontece, não vai mudar. Então, o que Deus deseja, né? Deus não deseja que a gente ignore a dor, mas que a gente compreenda o processo da dor. E quando a gente começa a olhar e entender que, ao invés de um mito, uma verdade a dor é uma ferramenta de Deus para usar o bem em nossa vida. Deus utiliza da dor para transformar e nos levar a níveis mais altos. Então, a dor é um lugar onde a gente pode ser transformados. Só para vocês terem ideia, essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, né, na faculdade. O Rodolfo tinha convidado e a gente compartilhando, e ali falando sobre as emoções, falando sobre sentimentos. E quantos estavam ali, a gente percebe que as pessoas estão perdidas nisso. Estão perdidas no seu próprio eu, estão perdidas na sua identidade. E essa parte de se perder, tem muita gente tentando matar a dor, tirando a sua própria vida. Tem muita gente tentando matar a dor, se cortando. Tem muita gente tentando matar a dor, fugindo para outras condições, mas isso não resolve. Mas o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Ele quer que a gente mate essa dor, né, que a gente ajuste e vença essa dor da maneira que Ele quer fazer em nós. Então o que acontece? Se você estiver anotando, nós vamos falar de 5 tópicos importantes referente à dor. O primeiro, a dor serve para nos impulsionar. Em Provérbios 20:30 diz assim: os golpes e ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Aqui parece uma palavra pesada, mas não está falando que eu tenho que me cortar, não, mas fala de dentro para fora. Aquilo que está nos machucando é um alerta de que precisa de cura, é um alerta de que precisa de ajuda. Então o que acontece? A dor é um meio que Deus nos entregou para alertar que algo está errado. É um meio que o Senhor nos fala assim, ó, Ele está nos livrando, Ele está nos impulsionando. Opa, ligou um alerta, que você precisa buscar ajuda para vencer essa dor. E existem níveis de dores, tanto no espírito, como na alma e como no corpo. E todas essas dores precisam ser procuradas as ajudas necessárias. E com isso, a gente precisa compreender que se você está sentindo dor, ou eu estou sentindo dor, nós não podemos nos sentir a pior pessoa do mundo. Mas podemos entender que existe um alerta. Deus quer nos impulsionar para entrar em uma outra dimensão. Então, todo momento que Deus que abre oportunidades, não quer dizer que é Deus que coloca a dor, mas Deus permite. Porque a gente às vezes fala assim: Senhor, por que que o Senhor fez isso? Às vezes a gente até quer culpar Deus, mas a palavra do Senhor diz que Ele permite. E Ele sabe, e Ele conhece até onde nós aguentamos. Mas o que Ele espera é que nós buscamos e reconhecemos por meio dessa dor que Ele quer nos impulsionar. Então, muitas vezes, a dor é gerada pela perda de uma amizade,
Quantas pessoas, porque perdeu uma grande amizade, um grande relacionamento amoroso, um grande emprego, né? Eu estava vendo algumas coisas sobre isso. Às vezes a gente acha que perder o emprego é só perder o emprego, mas na verdade perder o emprego muitas vezes mexe com a sua identidade. O perder o emprego mexe com seus relacionamentos, porque muitas vezes você se desconecta daquelas pessoas que você tinha um convívio todos os dias. E isso, por muitas vezes, mexe com a nossa integridade e faz com que a gente sinta muita dor. E o que acontece? E muitas vezes a gente se apega às dores, ou a gente vai por um caminho de fingir que nada está acontecendo, ou a gente vai por um caminho aonde eu mergulho naquela dor e entro numa depressão. Nós não vamos falar de depressão aqui, nós vamos ter um outro culto para falar sobre isso, mas a gente precisa compreender que as dores muitas vezes são ocasionadas pelas nossas finanças, porque a finança não vai bem e você começa a entrar numa dor grande, porque você percebe que vai faltar ou está faltando. Ou muitas vezes quando a gente é impactado na nossa saúde, ou porque um parente, um ente querido está mal, está internado. Eu confesso, a minha mãe teve o coronavírus, né? E ela ficou internada. Eu creio na palavra de Deus, mas eu senti a dor da insegurança. Eu senti a dor de falar, meu Deus, a minha mãe está internada. E nessa dor, eu chorei. E falei com Deus, falei, Senhor, na minha insegurança eu sei que o Senhor pode. Mas eu preciso reconhecer que eu não sou de ferro. Eu sou um ser humano. E muitas vezes a gente se limita a não ter mais sentimentos e ficar aprisionados nisso. Então a gente precisa compreender a respeito disso. Em Lucas 15, 14 ao 18, a Bíblia menciona sobre a história do filho pródigo. Filho pródigo, para quem não conhece essa história, foi um filho que resolveu chegar até o pai e pedir tudo que ele tinha de direito. E o pai deu os direitos dele, mesmo em vida, deu, e esse filho foi embora de casa e gastou tudo que tinha. E esse filho aproveitou a vida, porém, quando ele estava lá no meio do nada, lá que ele estava acabado, não tinha mais finança, não tinha mais amizade, porque as amizades eram interesseiras, queria algo em troca. Quando ele não tinha mais nada para dar, deixaram ele de lado. E aquele filho chega numa condição de arrumar um emprego onde ele cuidava dos porcos, e ele desejava comer a comida dos porcos. E a Bíblia menciona que a dor dele era tão grande, que ele resolveu voltar para a casa do pai. Então, a dor do filho pródigo, o alerta daquela dor foi a fome. Muitas vezes, Deus abre uma oportunidade para que algo aconteça, Ele até permite que aconteça, mas porque Ele sabe que ali vai gerar uma dor, e essa dor vai trazer bons frutos. A gente vive em um tempo moderno e romântico, aonde eu não posso ter dor, aonde a nossa vida é um conto de fadas, aonde tudo vai ter um final feliz, aonde o príncipe encantado virá, aonde a princesa está ali, aonde você que vai nasceu sem condição, você vai ter tudo. E nós vivemos muitas vezes em meio a uma fábula, mas a Bíblia não diz a respeito disso. A Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo. Então o que acontece? Aquele filho saiu de casa, de repente com um pensamento assim: eu vou curtir, não vou ter problemas. Mas sobreveio problemas sobre ele, e aquele problema gerou uma dor. Mas aquela dor fez o filho voltar para a casa do pai e pedir perdão para o pai e ser reconciliado. Então muitas vezes Deus, Ele utiliza da dor para nos impulsionar, para chegar a um nível mais
alto de intimidade com Ele. Segundo ponto, eu falei, primeiro é impulsionar, segundo, fala de direcionar. Deus utiliza a dor para nos direcionar. Em Hebreus 12, 7, permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Gente, se tem uma coisa que é dolorosa, é ser corrigido. Quando a gente é corrigido, a gente sente uma dor, não sente? Aquela dor, ela pode te levar a 3 atitudes. A atitude de rebelião, se rebelar contra a correção. A atitude de fingir que nada aconteceu, ou a atitude de mudar de rota. Então o que acontece? Deus, Ele deixa a dor, muitas vezes da correção, a dor de alguma coisa que aconteceu, serve como direcionamento, para falar, está errado, está na hora de você ligar um alerta, você está indo por esse caminho, sempre você para nesta dor, e você tenta colocar remendo nessa ferida, você tenta cobrir, fingir que nada está acontecendo, mas ela permanece aí. Então, o que Deus tem para fazer na nossa vida? Ele quer nos direcionar, mostrar que o caminho está errado, que aquilo que você está seguindo, que nós estamos seguindo muitas vezes, está nos levando a um caminho errado, e não é aquilo que Deus planejou. Então, o que é importante? A dor é uma ferramenta de Deus. Deus, Ele quer direcionar você e eu. Muitas vezes Ele permite para que algo aconteça diferente. Se eu perguntar hoje aqui, tem alguém que não sente nenhuma dor? Eu acredito que não. Todos nós sofremos com dores. Principalmente as dores que a gente mais rejeita, menos dá atenção, que são as dores emocionais, que são as dores que muitas vezes quem está do nosso lado não faz ideia do que nós estamos sentindo. Quem está do nosso lado não sabe a dor que a gente sente por dentro. E esta dor é um alerta que Deus tem uma solução para você. Essa dor é um alerta que Deus pode mudar, que Deus quer que você tome uma posição de ajuda para mudar. É um alerta, e é um alerta te direcionando, existe um caminho. Você pode vencer essa dor, você pode sair debaixo desta pressão que você está vivendo, para poder ser transformado. Então o que acontece? A gente precisa compreender que a dor é um alerta para dizer que Jesus é o caminho. É um alerta que nele você pode encontrar aquilo que precisa ser mudado para tratar a dor. Então a gente precisa compreender isso, porque se a gente olhar, nós fomos ministrados há umas 2 semanas atrás, nós fomos em uma conferência lá em Sorocaba, e uma coisa me chamou a atenção. Às vezes a dor faz a gente sair do caminho que Deus pediu. Pedro, um homem extremamente usado por Deus, mas enquanto ele estava com Jesus, Jesus estava aqui como homem, Pedro andou do lado de Jesus. Pedro era o cara valentão, que falava assim, Jesus, ninguém vai te matar não, porque eu vou entrar na frente. E Jesus chegou a falar para ele, cala a boca, Pedro, o que você está falando é besteira. E Jesus também chegou a falar para ele, você é um homem sábio, o que você está falando foi revelado pelos céus. Então Pedro era um cara valentão e orgulhoso, um cara que o tempo todo estava conversando com Jesus, e ele perguntava, era o cara que fazia as perguntas mais difíceis. Mas Jesus gostava de estar com Pedro. E aí o que acontece? Esse mesmo Pedro
vê Jesus morrer numa cruz. Primeira coisa que ele faz o que ele falou que jamais faria, é negar Jesus 3 vezes. E aí o que acontece? Quando Pedro vai no meio do caminho que Jesus ressuscita, ele sabe já que Jesus ressuscitou, para onde ele vai? Para onde Jesus falou para ele não ir. Ele volta a pescar. Jesus já tinha dito: Pedro, você não vai pescar mais, você vai ser pescador de homens. E aí, com aquilo, Pedro chega e vai pescar. Só que o que acontece na hora da pesca? Ele se frustra porque não pesca um peixe. Porque muitas vezes, numa dor que ele teve de perder o mestre que ele seguia, ele chega num outro momento falando assim: agora eu vou tentar usar os meus conhecimentos naturais, e eu tenho certeza que eu vou pegar muitos peixes. Mas quando ele chega, vai pescar, não pesca nada. A Bíblia menciona que ele passa a noite inteira e não pesca nada. E aí, essa dor de não ter pescado, foi um processo para que Jesus chegasse, ao mesmo tempo falar: Pedro, ele não reconheceu Jesus, lance a rede para o outro lado. Lance a rede de novo nas águas. E ali ele pescar 153 peixes. Mas o que Jesus estava fazendo? Na dor dele, Jesus estava colocando ele no propósito de volta. Porque se ele voltasse a pescar, ele não ia fazer aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer, que era anunciar o que Jesus havia feito e o que ele estava fazendo e o que ele iria fazer. Então, Deus, ele usa da dor para nos colocar no caminho certo. Terceiro ponto da dor: Deus usa a dor para transformar. Deus, ele utiliza da dor para nos transformar. Isaías 48:10 diz assim: eu fiz vocês passarem pelo sofrimento para deixá-los puros, como a prata é purificada na fornalha. Quando a prata ela entra no processo de purificação, ela precisa ir no forno muito quente para sair todas as impurezas. E quando essas impurezas elas saem com o calor, aí aquela prata chega no ponto certo. Então o que acontece? Deus muitas vezes ele permite que a dor venha sobre a nossa vida, mas como uma ferramenta para medir a nossa fé, para limpar as impurezas, para tirar aquilo que não é bom, para que ele comece a revelar. Olha, porque se a gente começar a olhar, quando a gente está com dor, a gente esquece da nossa vaidade. Um exemplo bem claro: quando você está muito doente em casa, que você está gripado, ou que você pegou alguma coisa e você está acamado, você se preocupa em pentear o cabelo? Você se preocupa, as mulheres, de passar uma maquiagem? Você se preocupa, os homens, até mesmo de arrumar a barba? Por quê? Quando a gente está mal, as vaidades caem. E o que acontece? Muitas vezes Deus permite que uma dor venha para que a gente reflita e comece a sair do nosso eu para deixar Ele agir. Então o que acontece? A dor é uma maneira que o Senhor muitas vezes utiliza para trabalhar a nossa fé. E eu lembrei, que aqui a gente tem alguns exemplos. Jonas, ontem no Ministério Infantil, teve a palavra falando de Jonas. Jonas, Deus precisou colocar uma dor na vida de Jonas, permitir uma dor na vida dele, para que Jonas deixasse o egoísmo de lado. Porque ele pensava só nele e ele não queria ir aonde Deus pediu para ele ir. Então, Deus permitiu que algo acontecesse. Nós vemos aqui até o próprio Paulo, que o Rodolfo ministrou durante o louvor. O apóstolo Paulo precisou passar por uma dor. Imagine o cara orgulhoso que queria perseguir os cristãos, matar os cristãos, e naquele momento, no meio do caminho,
Jesus vem até ele e ele derruba ele em terra. E ele fica ali, a Bíblia menciona que ele fica 3 dias cego. Porque naquele momento de dor de Paulo, Deus estava quebrando todo o orgulho. Então o que acontece quando a gente começa a olhar para essas condições, essas situações, é que Deus, muitas vezes Ele permite algo aconteça na nossa vida para transformar o nosso ser, para transformar, para que a gente não fique preso. Quem aqui já não teve a dor da impaciência? De se ficar impaciente com algo, e muitas vezes você fala assim: quanto mais eu oro para Deus, mais situação aparece difícil. Quem aqui nunca passou por isso, que atire a primeira pedra? Agora pode falar amém, quem aqui nunca passou por isso? Todo mundo já passou. Então o que acontece? Muitas vezes a gente é pegos nesta área, e Deus quer transformar. Porque às vezes a gente baseia que a nossa vida só é plena se tudo que está ao nosso entorno vai bem. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele deixou claro que podemos ter aflições, mas Ele pode nos ajudar a ter o bom ânimo. Então nele precisamos descansar. Então, a dor é um teste, ela expõe o seu real ser. Você já viu quando você chama a atenção de uma criança e ela sente tanta dor, o que ela começa a fazer? Birra. Ela começa, porque ela não está gostando, mas você precisa permanecer firme para que ali mude. E é assim muitas vezes a gente, né? Na hora que Deus vem com a dor, a gente começa, só falta se jogar no chão, né? Se pudesse, é que a vaidade não deixa, senão se jogava no chão e fazia show. Mas a gente precisa compreender que Deus nos coloca muitas vezes e permite que a dor entre para nos testar, para ver se nós compreendemos que Ele quer transformar a nossa vida. Amém? 4º ponto, a dor serve para nos proteger. Serve para nos proteger, né? O Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então assim, se nós estamos conectados com Ele, tudo que Ele permite em nossa vida é bom, é para produzir algo. Então, se Deus está gerando um desconforto na sua vida, se Ele deixou que algo acontecesse e está te gerando dor, saiba que Ele está te protegendo muitas vezes, porque se você não tiver esse momento, você não tem limites. Então Deus, Ele nos coloca muitas vezes até a dor como um limite, para poder a gente entender que não é tudo do jeito que a gente acha que é, mas que a gente precisa dEle, que nós precisamos voltar para Ele. Então, eu lembro muito bem, né? Ontem, sexta-feira, eu completei 11 anos de casado, amém? Glória a Deus. E eu lembro que cheguei a esse ponto no casamento, há uns anos atrás, há uns 5 anos praticamente. Cheguei a um ponto de falar assim: Deus, por que isso acontece comigo? Eu faço isso, ela não quer, eu faço aquilo, ela não sei o quê. Até chegar ao ponto da gente conversar em separação. Aquele dia aquilo me gerou uma dor muito grande, porque eu falei: meu Deus, eu, pastor, crente, né, separar, pelo amor de Deus, e agora? Ao invés de eu pegar aquela dor e mostrar para ela que eu não tinha dor e começar a enfrentar, eu compreendi que eu precisava ser humilde. Eu compreendi que eu precisava começar a olhar para mim, começar a olhar para a minha maneira de como eu me comportava com a minha esposa, de como eu me comportava em relação à minha família. Já era pastor, né? já tinha uma caminhada com Cristo,
mais estava aprisionado nessa área. Mas Deus, Ele permitiu a dor. Naquele momento eu olhei e falei assim, mas Deus, o Senhor, nós casamos em 3 meses, o Senhor, nós fizemos prova, o Senhor revelou que era para casar, o Senhor fez tudo, o Senhor preparou. Gente, em 3 meses nós casamos, Deus mandou tudo, até a data de 90 dias, era a única data que tinha para algumas reservas para o casamento, não tínhamos condições de casar, Deus mandou todas as coisas, os mínimos detalhes, até no dia do casamento, que o pessoal que ia fazer a decoração, estava tudo na promoção lá no Ceasa, e com dinheiro que era para comprar, ia comprar mais ou menos a metade, comprou tudo que precisava, e ainda comprou mais coisas, e ainda pagou mais coisas, e aí aquilo, Deus foi trabalhando, e pessoas vinham, mandavam, nem lua de mel a gente tinha, no dia do casamento a gente recebeu a lua de mel, falei, glória a Deus, Deus cuidou dos detalhes, não tínhamos casa, a casa que a gente ia mudar ficou pronta no dia do nosso casamento, então assim, Deus planejou tudo, mas esse mesmo Deus que planejou tudo, precisava que essa dor fosse gerada para quebrar o meu eu, para que eu fosse mais humilde em reconhecer que a culpa não é dela, mas eu preciso reconhecer que muitas culpas são minhas. Então eu preciso tomar atitude diferente, precisei tomar atitude diferente. E ali Deus começou um processo de restauração em mim. Começou a restaurar a minha esposa, começou a restaurar o convívio com os nossos filhos, e Deus fez uma grande transformação. E até hoje Ele vem fazendo. Mas se a gente não tivesse passado por aquela dor, com certeza, hoje nós não estaríamos no nível que estamos, de relacionar um com o outro, no nível de dentro de um relacionamento, onde um confia, o outro sabe o limite do outro, mas porque Deus foi fazendo a transformação, mas precisou de um alerta, e Ele precisou desse alerta para transformar, e gente, não foi de um dia para o outro, não foi, Deus colocou lá no micro-ondas instantâneo, 30 segundos está pronto, não é assim, é um processo, o processo de transformação gera dor, porque a gente precisa ter compromisso, e olha que às vezes eu falo, mas não dá, hoje não dá para tirar esse compromisso, não, a gente tem que continuar, a gente precisa quebrar o vício de não continuar, e às vezes a dor ela é imensa, a gente precisa compreender isso. E eu não estou falando que eu não tenho dor, Deus ainda está tratando algumas dores. Essa semana conversando com o meu professor de academia, não vou falar o nome dele, né? Falei, tá difícil fazer os exercícios, vamos ver alguma maneira aí, porque eu quero me motivar para fazer, né? Porque dá dor, né? Dói tudo, vocês não têm noção. Às vezes quando faz a aula, você desce o degrau, você pensa que você vai cair, porque as pernas já tá mole. Mas eu preciso compreender que esse é um processo de uma dor que eu preciso enfrentar. Então cada um de nós precisamos compreender isso. Por último, o quinto, a dor nos leva a amadurecer. A dor que Deus coloca na nossa vida, Ele quer que seja um fruto de perseverança. Vamos dar uma olhada aqui em Tiago 1, 3 e 4. A semente que prova, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então nós precisamos, quando fala de dor, nós precisamos ser pacientes. Precisamos matar um leão a cada dia. Precisamos fazer grandes coisas a cada dia. O que você fez ontem não serve mais. O que você vai fazer amanhã também não serve, porque é amanhã, mas tem que fazer agora. Então uma decisão da gente ter paciência a cada dia, porque a dor nos leva a muitas vezes a um custo alto, mas gera crescimento na nossa alma, gera crescimento na nossa vida, e nos faz viver aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Então,
aquela coisa que desencoraja você, que te impede muitas vezes de você falar, ai, agora não dá para continuar, porque eu estava andando aqui, estava sentindo dor nessa perna, e agora começou a dar dor nessa outra. Meu Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Aí de repente vem a dor no outro braço, né? Deus quer que a gente comece a cuidar dessa perna, se vir a dor, cuida dessa outra, e cuida do braço, e assim vai. Porque dessa maneira, a gente com paciência, porque o processo de cura da nossa dor se chama processo. E esse processo tem começo, meio, e às vezes a gente não sabe onde é o fim, mas continua. E a gente tem que ir indo. A gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Deus realmente sabe que a nossa dor, ela produz bons frutos. Uma pessoa que muitas vezes está numa vida de prazeres o tempo todo, ela não consegue enxergar, às vezes, as áreas de dores. Porque está maquiando com aquele prazer momentâneo. Mas o que Jesus quer chamar a nossa vida é compreender que a dor muitas vezes nos leva a se arrepender. A se arrepender de entender que se está assim, se algo não está acontecendo de bom, é que Deus tem um propósito na minha vida, então eu preciso ser humilde e buscar esse propósito, não questionar a Deus, não falar, meu Deus, isso está acontecendo porque eu pequei ontem, não é isso, Deus não é vingativo, mas Deus permite, muitas vezes, que aconteça atos de dores. Então, fique de pé, nós vamos finalizar aqui, você que está em casa, fique de pé também, pegue essa situação para ser transformado. Quero deixar para você 3 pontos. Deixar 3 pontos. Feche os seus olhos. Debaixo dessa palavra que você recebeu, você que está aqui, está na sua casa, se você estava desesperado, se você já não tinha mais visão daquilo que Deus tinha uma oportunidade para você, ou se você está fugindo da dor, né, da dor do mal que fizeram para você no seu passado, de uma frustração que você passou, de algo que você perdeu, que você amava muito, tanto físico, pessoa, como material, ou como amoroso ou emocional, que hoje o Senhor possa te trazer ao seu coração a lembrança dessas dores. Porque existe hoje um tempo que as pessoas estão só somatizando, estão só guardando, vai guardando lá no fundo do baú, vai guardando no armário, vai deixando, mas chega uma hora que não tem como mais guardar tantas dores. O que Jesus nos convida a fazer? Primeira coisa, não fuja mais da dor. Esse é o primeiro princípio que você precisa compreender, que nós precisamos compreender. Quando está dolorido, não é hora de fugir, não é hora de esquecer. Quando está dolorido, é a hora da gente compreender que nós não estamos sozinhos. Então é hora da gente compreender que não é para desistir, porque pode ainda estar difícil, mas não chegou o fim. Então este momento é o momento da gente compreender que Deus nos ama. Segundo ponto que eu queria deixar para vocês aqui, não responsabilize Deus pela sua dor. Quem é o responsável por esta dor que você está passando? Esse responsável muitas vezes é você mesmo, o seu próprio eu. A sua própria condição de viver tem feito você sofrer dessa maneira. Então,
Deus tem um propósito nesta dor que você está sentindo. Deus tem um propósito de te impulsionar, direcionar, transformar, proteger, amadurecer, usando essa dor como uma ferramenta. Então, abra o seu coração para Deus, abra o seu coração, não despreze essa dor, deixe o Senhor te trazer a paz que você necessita. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas quando a gente não sabe o que fazer, o primeiro lugar que nós temos que ir é na presença do Pai. É na presença do Pai e abrir o coração para Ele e falar: Pai, eu não estou aguentando a dor. Pai, eu não consigo. Então, recorra a Jesus. Busque a ajuda de Jesus. Confesse que Ele é seu Senhor se for necessário. Deixe que Ele venha transformar a sua vida. Compreenda que o pecado pode ter te levado a sentir tantas essas dores. E não quer dizer que com Cristo você não vai ter mais dores. Você pode ter dores, mas com Deus nós compreendemos que cada dor que passamos existe um propósito. E esse propósito é para nos melhorar, para a gente cuidar melhor da nossa saúde, para a gente cuidar melhor do nosso emocional, para a gente cuidar melhor da nossa vida espiritual, para nós cuidarmos melhor daquilo que Deus nos entregou e viver o propósito dele. Então, hoje é dia de você crescer, superar por meio da dor. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, sabemos que existe tantas pessoas frustradas, tantas pessoas, ó Pai, desiludidas, pessoas perdidas no seu próprio eu, muitas vezes com muitas coisas ao seu redor, com pessoas, com amigos, mas existe um vazio, uma solidão que tem dominado e tomado conta por causa de tantas dores. Dores que vêm da infância, dores que vêm, Senhor amado, que têm sido marcadas por situações de perdas, por situações de frustrações, que têm amedrontado, que têm paralisado. Mas Espírito Santo, assim como aqueles homens que viveram com Jesus, na dor se perderam, mas na dor deles o Senhor deu oportunidade de eles recuperarem a visão. O Senhor enviou o seu Espírito Santo para transformar e transbordar a vida de cada um. Então que neste lugar o Senhor venha visitar cada vida e família, cada irmão em Cristo, cada vida que está machucada, que está sentindo dor, a compreender que o Senhor deseja, por meio dessa dor, levar a um crescimento pleno, levar a uma vida plena, a vida de abundância que Jesus planejou, de viver uma vida liberta dos sentimentos que machucam, que paralisa, libertos de toda a maldição do inferno, Pai. Manifeste o seu poder, manifeste, Pai, e que assim como o Senhor, a tua palavra diz, que o Senhor não nos deu espírito de medo, arranca fora todo medo, Senhor, mas o Senhor nos deu espírito de poder, que nós sejamos uma igreja de uma família de muitos irmãos, cheio do poder do Espírito Santo. Assim também a tua palavra diz que o Senhor deu espírito de amor, e que por meio do amor nós possamos encontrar pessoas machucadas e não feri-las mais, mas mostrar o remédio. E assim, Pai, também o mesmo Espírito diz que o Senhor nos daria o equilíbrio. Esse equilíbrio fala sobre, Senhor, nós sabemos passar por momentos de bonanças, por momentos de falta, por momentos de dores, ou por momentos de prazer, mas permanecermos no mesmo propósito. Então, Espírito Santo, toma agora, Senhor, cuidado, toma agora a rédea, Senhor, toma agora o lugar daqueles que abrem o coração para pedir ajuda, para ser transformados pelo Teu poder.
aqueles que estavam desistentes dos seus projetos e sonhos que o Senhor entregou em suas mãos, que hoje, pelo poder do Seu santo nome, possa começar a haver uma restauração, abrindo uma luz, enxergando que há um poder maravilhoso por meio de Cristo. Transforme, Pai, e que a glória do Senhor seja sobre a vida de cada um, e que nós possamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? O Senhor restaura nossas forças e nos renova. A cada dia somos renovados pelo poder da palavra de Deus, amém? Então Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, procurem por uma célula. Na célula nós temos visto os testemunhos de milagres, de pessoas pedindo para a pessoa ir até a casa dela para poder fazer a célula porque ela quer participar. Então, de pessoas sendo restauradas. Então procure, se você não está frequentando uma célula, se você não participa, tenta se envolver, procure estar nessa comunhão, porque na célula é onde a gente vai encontrar muitas vezes um momento para a gente abrir o nosso coração, desabafar, às vezes ali com pessoas que estão preparadas para nos ouvir. Então busque o entendimento de uma célula, busque a participar. Então que Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada um que se dispôs a estar presente online, que a bênção do Senhor possa ser sobre a vida de cada um durante essa semana, e que nós possamos viver essa realidade do que foi ministrado, e que nós não somos escravos do medo, e que se a dor se levantar, com Cristo nós podemos avançar com ela, amém? Deus abençoe a todo mundo, e amém, fiquem com Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou